Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que chuva de bênçãos caia sobre você neste momento na ministração da Palavra de Deus. Quero, através desse devocional, que Deus ministre profundamente ao seu coração e que você possa refletir acerca da Palavra de Deus, se enchendo e se capacitando para cada dia mais viver chuva de bênçãos na sua vida. Mas sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A palavra de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 16 a 18, que diz o seguinte: Encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciaram um caminho da salvação. Ele, indignando-se, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela, e no mesmo instante o Espírito a deixou. Irmãos, sempre que você estiver fazendo a vontade de Deus, grava isso, fazendo um propósito de Deus, haverá oposição da parte de Satanás. Haverá uma guerra erguida contra a sua pessoa. Sempre vai ter pessoas que serão usadas para tentar te paralisar no seu chamado. Quando a gente lê aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, a gente vê que os homens de Deus aqui andando, vinha essa outra mulher por trás de Paulo gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E são espíritos de enganação. Nós precisamos entender o contexto do texto aqui para que a gente não fale heresia. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção no começo desse texto, vai falar o quê? Que ela predizia o futuro. Com o quê? Espírito de adivinhação. Existe realmente algumas pessoas que elas manifestam um espírito demoníaco dentro da igreja, literalmente para disfarçar que são espirituais, que servem ao Senhor Jesus e não são. Eu me lembro muito bem que alguns anos atrás, no estado de Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Grão-Pará, eu estava numa ministração muito poderosa sobre os dons e as pessoas começaram a receber o dom de línguas, começaram a falar, começaram a profetizar, e uma daquelas mulheres que estava lá no meio levantou as mãos e começou a falar em línguas meio enrolado. Só que na hora que ela começou a fazer isso, aparentemente, como todo mundo olhava, essa mulher estava sendo cheia do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo que estava em mim disse assim: demônio. Então eu, levantando a minha mão em direção a ela, eu falei assim: eu repreendo todo o poder do maligno sobre a vida dela. Ela caiu. Então a gente precisa entender, nesse texto de Atos, capítulo 16, versículo 16, que nem todas as manifestações da igreja vêm da parte de Deus. Tem coisas que o diabo imita, que é de Deus, para tentar confundir. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que, se possível, até Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar os eleitos do Senhor. Então tome cuidado. Eu só consegui saber que era um espírito maligno porque eu estava cheio da presença do Espírito Santo naquele momento. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é o que ensina, é o que convence do erro e do engano e do juízo. É o Espírito Santo que nos auxilia em todas as coisas que a gente precisa. Então, assim, sempre haverá na sua caminhada e na minha caminhada pessoas enviadas por Satanás para paralisar o chamado seu, paralisar a sua missão, paralisar o propósito que Deus tem para a sua vida. Então não desanime, irmão. Se Deus falou algo para você, se um pastor falou que Deus falou algo para ele, falou para você sobre o seu chamado, sobre o seu propósito ministerial, ou o próprio Deus falou algo para você, não desanime. Às vezes os levantes vão vir dentro da própria casa. Às vezes o levante vai vir dentro da própria igreja. Às vezes vai vir das pessoas que a gente menos espera, as pessoas mais próximas de nós. Mas por que vem? Não porque aquela pessoa é maldosa, na maioria das vezes. Não é isso, irmão. É porque às vezes a pessoa está sendo usada pelo diabo. Às vezes a pessoa não vigiou
e falou algo que não deveria fazer. Eu me lembro que no começo da minha caminhada, ninguém botava fé no meu ministério pastoral. Eu me lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, as pessoas falavam que eu não ia ser nada, nunca ia dar nada, sabe? Na verdade, só existiu no começo do meu ministério uma senhorinha chamada Rose, que eu tenho ela como minha mãe de coração até hoje, que orou por muitos anos pela minha vida e ela me ganhou para Cristo. E ela sempre acreditou e profetizou na minha vida. Então assim, mas todo o resto não acreditava. Todo o resto falava, você não vai conseguir, você fala muito mal, você tem muita vergonha, você não sabe se pôr em público, você não tem potencial para isso. Mas a Bíblia diz que a partir do momento que Cristo chamou a nós, nada mais importa. Então eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã, para conforto do teu coração. Saiba que Deus lhe chamou. Saiba que você é um embaixador do reino de Deus. Você é um profeta de Deus, uma profetisa do Senhor. Então profetiza em todo tempo. Não atente a homens, ou mulheres. Saiba que o Senhor lhe chamou. Você não está aqui, irmão ou irmã, para satisfazer ego humano. Você não está aqui para servir a homens ou mulheres. Você foi chamado para servir o autor da vida, Jesus de Nazaré, o Deus Todo-Poderoso. É a Ele que você está chamando. Eu me lembro que eu continuei a persistir. Eu me lembro que nas primeiras ministrações, pessoas se levantavam e iam embora. Aquilo entristecia muito o meu coração. Havia pessoas que só pelo fato de saber que eu ia ministrar, nem entravam no culto. Outras saíam durante o culto, mas eu nunca deixei isso me abalar, porque eu fazia de todo o meu coração para Deus. E eu, cada dia mais, eu me esforçava. Os anos foram se passando, os anos foram entrando e eu cada vez me esforçando e me aperfeiçoando. Hoje vocês podem ouvir eu ministrando pelo YouTube. Hoje você pode ver eu ministrando na igreja e nas igrejas afora, eu sempre sou convidado. Hoje você consegue ver aqui no Paraná eu sendo convidado para ministrar em convenções de pastores. Porque eu não desisti do meu chamado, mas muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir, que eu não tinha potencial. E hoje elas têm que fazer o quê? Ficar de boca fechada. Hoje elas são envergonhadas. Algumas delas tiveram que ver o Senhor me usar no meu ministério e eu ainda fui instrumento de bênção na vida delas para expulsar demônios, para curar enfermidades e para profetizar. Então não se tenha por menor. Não importa, irmão, a sua classe, o seu status, não importa a sua cor, não importa se você é uma pessoa que não tem muita escolaridade ou não possui nada, ou você tem uma graduação, uma pós-graduação, até um PH, ou você é mestre, não importa. A partir do momento que Deus te chamou, seja fiel ao Senhor, porque tudo é possível àquele que crê. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, desperta chamados nesta manhã, Senhor. Se há pessoas aqui estacionadas, pessoas que foram feridas por palavras, pessoas que abandonaram, Senhor, o serviço na igreja, o seu ministério, que o Espírito Santo possa alcançar elas neste momento. Quebra, Senhor, todas as barreiras, capacita, Senhor, todas as pessoas, Pai. Assim como Moisés falou para ti, Senhor, que ele tinha a língua pesada, ele não conseguia falar direito. O Senhor disse que o Senhor é quem fez a língua. O Senhor pode dar capacidade a quem o Senhor quiser. Capacita todas as pessoas que estão conectadas comigo, Senhor. Dê sabedoria, dê dons ministeriais, dê talentos, Pai, para eles poderem fluir, Senhor, aonde quer que o Senhor envie, e que eles sejam testemunhas fiéis do Teu Evangelho para a honra e para a glória do Senhor, porque contigo, Senhor, não temos limite, porque o Senhor leva aonde o Senhor quiser, o Senhor abate os fortes e o Senhor exalta os fracos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Saiba que você é um escolhido de Deus. Saiba que Deus ama muito vocês.
não desista do chamado de vocês. Eu sou André Iorra e eu te abençoo hoje em nome de Jesus.